A gente segue aqui, a gente vai seguir então falando do estado de saúde da Rainha Elizabeth II. Conversamos agora com Roberto Webel, é isso, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito boa tarde para você. Eu já começo então te perguntando, né, desse momento de fragilidade da rainha, se isso de certa forma fortalece ou enfraquece a monarquia. Bom, boa tarde, Daniel, boa tarde, Marcela e todos que estão acompanhando a CNN Brasil. Sim, de fato, como a gente viu na reportagem ali, o comentário da própria Amanpour, a rainha Elizabeth II ela é a chefe de Estado do Reino Unido. Na Constituição, ela não tem um poder político de fato, muito embora ela tenha a responsabilidade de abrir o parlamento, de receber os novos primeiros-ministros, como no começo dessa semana, por isso é a surpresa também, que no começo dessa semana ela recebeu a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, do Partido Conservador. Então ela é uma figura política muito importante para a unidade do Reino Unido, que é um país que é territorialmente pequeno, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, mas que tem uma expressão geopolítica, econômica, comercial muito grande para o sistema internacional. Então ela representa essa unidade política interna, né? Representa também outros tempos do Reino Unido. Hoje mesmo, comentando em sala de aula de manhã, com os meus alunos de ciência política, a gente estava falando sobre a questão do Estado, né, britânico. Então ainda é uma imagem do século XX, ainda é um dos resquícios do século XX, é este reinado de 70 anos recém-cumpridos, recém-completos, pela Rainha Elizabeth II. Então ela tem essa simbologia política muito grande e muito presente no Reino Unido e também externamente, tanto é que estamos comentando sobre isso agora aqui no Brasil. Professor, muito boa tarde. Enquanto a gente conversa aqui, a gente está acompanhando imagens ao vivo lá na Escócia, onde está a Rainha Elizabeth II. E gostaria que o senhor lembrasse para a gente também da história. O senhor salientou 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II e é uma mulher, né? Uma mulher que herda o trono, dada a abdicação do tio dela que não quis esse reinado. E eu queria que o senhor lembrasse os principais momentos desse reinado de Rainha Elizabeth II, que teve como seu primeiro-ministro ali, já chegou com Winston Churchill, né, que já estava à frente do primeiro-ministro da Inglaterra. Exatamente. Os 70 anos de reinado de Elizabeth II são 70 anos do final do século XX, se a gente for pensar. Então, todos os grandes acontecimentos geopolíticos que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial até hoje foram testemunhados pelo reinado de Elizabeth II, que sempre teve esse elemento, né, de unidade. Então, como você bem colocou, ela já assume esse poder, essa chefia de Estado britânica no governo de Churchill, que foi um grande estadista britânico, considerado pelos britânicos um grande estadista, né? Então, com esse desafio de se posicionar, ela assume apenas uma pequena correção, sim, pelo tio dela que acaba abdicando, o pai da Rainha Elizabeth II assume o trono, então ela vai tomar, né, posse do trono após a morte do pai. Mas também um certo desvio na linha de sucessão que era prevista. O pai dela não era aquele que seria indicado para ser rei naturalmente, ele assume após a abdicação do seu irmão. Então ela assume já com essa grande responsabilidade, né, 70 anos atrás, de unificar o Reino Unido com várias questões políticas, inclusive um sentimento republicano em parte do país, e que vão marcar o seu reinado. Eu cito também como exemplo as questões dos extremismos nacionalistas da Irlanda, do país de Gales, as tentativas, inclusive, de atentados contra a vida da rainha e de membros da família real britânica neste período, e ela consegue criar pelo seu governo, pelos seus governos, né, dos primeiros ministros e pela sua própria atuação pessoal, esse sentimento de unidade com Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Tanto é que a gente viu hoje, após este anúncio do Palácio, né, que é com relação à saúde da rainha, acho que é válido ressaltar isso, declarações dos primeiros ministros da Escócia, do País de Gales e da Irlanda, dizendo que estão preocupados com a saúde da rainha, colocando ela em suas orações, enfim. Então, outro ponto também é a própria questão do posicionamento do Reino Unido depois do Brexit, né, que foi uma separação muito dolorosa do Reino Unido com a União Europeia. A figura da rainha esteve sempre muito, eu diria, imparcial, de obedecer ao sentimento dos britânicos, que foram às urnas e votaram pela separação do Reino Unido. Então, sempre uma linearidade. A gente pode caracterizar o reinado de Elizabeth II por linearidade e estabilidade. Claro, tivemos os casos, né, escândalos na família real, questões que a gente acompanha ao longo da história, mas isso sempre parece que fortaleceu ainda mais
a sua imagem perante a população britânica e também diria pela população mundial. Afinal, uma das fontes de turismo hoje do Reino Unido, né, nas últimas décadas, é também essa questão da monarquia britânica, uma monarquia constitucional. Professor, por que a gente vê esse cuidado, né, esse sigilo em relação às informações sobre o estado de saúde da rainha? Se a gente fosse ver, por exemplo, né, comparando um presidente que tivesse com algum problema de saúde, a gente saberia ali no boletim, hora a hora, como é que está a saúde do presidente. Por que tem essa diferença? Como que isso é tratado na monarquia, na realeza? Bom, primeiro porque nós temos que pensar que é um reinado de 70 anos, né? Uma pessoa de idade de 96 anos, então você tem toda uma questão de acompanhamento médico constante, né? Os boletins sobre a saúde da rainha sempre foram emitidos nos últimos meses com maior frequência, é claro, mas é uma questão da tradição. O Reino Unido é um país cujo sistema político ele se pauta muito na tradição política. E esse episódio, né, esse fato de você anunciar sobre a saúde da monarca faz parte desses princípios de uma tradição que é histórica, não é apenas do reinado de Elizabeth II, mas de todo um contexto que são séculos de história, né? E por um outro ponto também, nós temos que lembrar que, muito embora o Reino Unido seja uma monarquia constitucional, a rainha Elizabeth II é a chefe de Estado, ou seja, responsável pela unidade política, territorial, pelas relações exteriores do Reino Unido, ela é chefe das Forças Armadas, é chefe também da Igreja Anglicana, que é uma igreja estatal, né, uma igreja do Estado britânico. Então, por isso, há uma série de protocolos, uma série de normas que são seguidas, tanto nos momentos de festejos, como a gente viu recentemente, no jubileu dos 70 anos da rainha, como nesses momentos que causam preocupação, como a questão da própria saúde, nas transições, né, de poder, nas transições, quando você tem a morte de um monarca e a coroação de outro monarca. Então, isso faz parte de uma tradição política normalmente não escrita, e sim verbal, que passa, né, ao longo de gerações e que é cumprida com grande rigor pelas instituições britânicas. Eu até diria, né, que tradição é quase que uma palavra-chave para nós refletirmos e pensarmos sobre o Reino Unido e sobre a sua história política. Professor, muito obrigado por dividir o conhecimento com a gente aqui no Live CNN. Até uma próxima. Até mais. Boa tarde.